Alô você! Fala comigo, meu povo lindo e abençoado! Aqui quem tá falando é o professor Elias Duarte do canal Trânsito Legal. Já te agradeço desde já aí por você estar dando um like aí nesse vídeo e se inscrevendo no nosso canal. Venha ser mais um contribuinte para a gente poder espalhar a educação para o nosso trânsito em todo o Brasil. Alô você! Então, meus irmãos, meus amigos, hoje eu trago uma aula, né, para aquelas pessoas que gostam de educar, mas dentro de uma sala de aula. Então vou trazer dicas aqui importantes que eu acredito que possa te ajudar a ser um instrutor de sucesso. Então vamos lá. Primeira coisa que você deve fazer se você quiser ingressar nessa profissão instrutor de trânsito, mas aquele voltado para ensinar nas salas de aula, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, você tem que ter o conhecimento das leis. Você tem que pegar o Código de Trânsito e destrinchar ele. Devora o CTB, tá? Leia ele bastante. Mas leia e ao mesmo tempo interpretando, entendendo ele, tá? Então não adianta ler por ler. Você tem que ler e entender, tá? Leia bastante o Código de Trânsito brasileiro, tá? Uma coisa que te ajuda muito, tá? Ajuda bastante. Além de você estar lendo o CTB, e te ajuda bastante. Existe na internet os simulados, né, que a gente aplica para os alunos. Faça bastante aqueles simulados, tá? Porque aquele simulado ele vai aperfeiçoando o seu conhecimento dentro do CTB, tá bom? Então leia bastante, tá? A legislação ela é dividida nessas seguintes partes: sinalização. Então você lê bastante, estuda bastante sinalizações, as placas, regulamentação, advertência, indicação, placa de atrativo turístico, enfim. Leia bastante parte de sinalizações, aí depois normas de circulação, aí depois você lê a parte de processo de habilitação, tá? E infrações e penalidades, né? O que é penalidade, o que são medidas administrativas, os crimes de trânsito, entendeu? Então você vai fracionando a legislação, vai destrinchando ela e vai estudando ela aos poucos. Por exemplo, eu me considero um instrutor que na parte de processo de formação do condutor, eu domino muito bem essa parte de sinalização eu domino muito bem, parte de infrações de trânsito eu domino muito bem, parte de penalidade. Então, ou seja, a parte geral da legislação ali, né, a grosso modo, eu posso dizer ali, eu tenho um domínio muito amplo, mas também são 13 anos, né, que eu dou aula. Então isso aqui já está tudo aqui enraizado aqui, tá bom? Então o conhecimento da legislação é importantíssimo, beleza? Segunda coisa que eu te dou uma dica: depois que você já está com um bom conhecimento, você tem que treinar a sua dicção, tá? Treina a sua dicção bastante. Como é que eu fazia? O espelho. O espelho vai ser o seu aluno. Então você treina ali, tá? A maneira como você se expressa, a maneira como você gesticula, a sua cara, como é que é a sua expressão na hora que você está falando. Tem momentos que você tem que saber ser descontraído, tem momentos que você tem que saber ser sério na hora que você está falando. É muito bom você treinar essas habilidades, tá bom? Terceira dica que eu te dou, cara, você tem que mostrar que você é autoridade. Pô, como assim, professor? Você tem que mostrar que você é uma autoridade. Como é que você mostra que você é autoridade? Quando você começa a dar aula para os seus alunos e você nem olha para o livro.
Tá tudo aqui. Então o aluno, ele começa a ver, nossa, esse professor, ele sabe bem. Aí durante as minhas aulas, eu vou falando, ó, galera, ó, artigo tal, etc, tal, diz que é assim, 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 assado, tá, parado, confere aí pra mim aí. O aluno vai lá e, caraca, é isso mesmo. Tem alunos que me chamavam até de enciclopédia, né? Eu sabia os artigos, né? Aqui tudo na minha cabeça aqui, ia falando pra eles. Então, você mostrar que você é autoridade, entendeu? Porque o aluno, ele precisa saber quem é que tá ali falando pra ele ali, pô. Não é um Zé Ninguém, não é uma pessoa aleatória que tá ali dando aula pra ele. Então, ele tem que ver em você que você é uma autoridade do assunto, tá? A quarta dica que eu te dou: fazer o candidato ter interesse pela sua aula, tá? Você precisa fazer ele se interessar, porque, convenhamos, ninguém vai para uma autoescola para assistir aula teórica. Quando a pessoa se matricula na autoescola, ela tá indo lá para aqui, ó, pegar aqui da direção aqui, ó. Ela tá indo lá para aprender a dirigir aqui, ó, pegar na direção. Ela não tá indo para ficar assistindo ninguém dando instrução para ela lá de teoria, não. Então, 99% dos alunos acham as aulas teóricas um porre, um saco. E eu não vou contestar o aluno, não, porque realmente eu acho muito maçante. Tá? Eu acho essa quantidade de 45 horas teórica muita coisa. Tá? Muita coisa. Tem matérias ali que eu não acho necessidade tá se abordando na autoescola. Na verdade, eu defendo até a teoria, né? Isso faz também você ganhar o aluno para você, que você tá do lado dele, que eu defendo a teoria o seguinte, cara, na verdade, vocês nem eram para estar aqui. Se nós vivêssemos num país sério, de primeiro mundo, podemos dizer assim, você nem era para estar aqui. Sabe por que você não era para estar aqui? Porque o Código de Trânsito brasileiro deveria ser ensinado aonde? Nas escolas, pegando você desde pequenininho até você atingir a sua idade adulta. E quando você chegasse à idade para poder tirar uma carteira de habilitação, você não precisaria estar aqui, porque você estudou o Código de Trânsito brasileiro, na verdade, a sua vida toda. Teu ensino médio, teu ensino fundamental, né? Você viu a matéria Educação para o Trânsito a sua vida toda. Então, quando você cresceu, atingiu a maioridade, não precisava você estar aqui. Então, infelizmente, nós não vivemos num país sério, um país de primeiro mundo, um país que pensa lá na frente, tá? Então, você já mostra para o aluno que você está do lado dele. Então você tem que fazer o aluno se interessar em assistir as tuas aulas, tá? Ele tem que se interessar. Então a maneira muito habitual que eu uso é os vídeos, tá? O vídeo para mim ele é essencial. Por quê? Porque eu dou quando eu estou dando uma aula, eu procuro mostrar para o aluno de uma maneira abstrata, de maneira concreta as coisas. Tá? Então eu explico para ele, por exemplo, aqui, principalmente a aula de direção defensiva, é a aula que eu uso bastante vídeos. E os vídeos que eu trago são vídeos de coisas atuais, né? Algumas coisas que já passou, mas que serve para usar como exemplo. Vou falar aqui para você. Aí eu estou ensinando o aluno lá sobre avanço de sinal, tá? Tô falando para ele lá, gente, artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro fala que nós devemos respeitar a luz vermelha do semáforo, né? A gente tem que parar mediante a luz vermelha do semáforo. Pô, não avança a luz vermelha do semáforo e etc, tá? Enfim, aí o que eu vou? Aí eu vou lá, eu já tenho um vídeo específico e coloco o vídeo. Aqui, gente, olha só o que aconteceu aqui com esse rapaz aqui, ó, olha bem, olha a cor do semáforo, todo mundo tá vendo a cor do semáforo? Aí todo mundo tô. Então, olha só, olha lá, ele avançou, né? Olha só, olha lá, pum! Pô, o cara sofreu um acidente, aí o aluno toma aquele baque assim, nossa, meu Deus! Eu falei, tá vendo aí, gente? Por que eu tô explicando pra vocês que você precisa respeitar a luz vermelha do semáforo? Se esse rapaz tivesse colocado em prática aquilo que ele aprendeu na teoria, na autoescola, pô, hoje, consequentemente, ele poderia estar aqui entre nós, vivendo com a sua família, curtindo a vida. Mas é isso que eu quero colocar na mente de vocês, tá?
Por isso que eu tô aqui. Porque vocês não entraram aqui na autoescola para ouvir ninguém falar de teoria. Vocês entraram aqui para ouvir mais para a prática. Então, vocês vão ver muito eu fazer isso. Trazer um assunto, né, um caso, explicar para vocês aqui, né, teoricamente, e eu sempre jogo um exemplo para ficar aqui na mente de vocês. Aí tem gente que fica assim, Jesus, meu Deus, nossa, tem gente que sai da aula assim, daquele jeito. Por quê? Porque eu preciso mostrar para o aluno a realidade. Ele precisa ver aonde que ele está se metendo, entendeu? Ele precisa entender que isso aqui é uma coisa séria. Então como é que eu faço ele entender isso? Através dos vídeos. Por exemplo, estou lá mostrando lá para o aluno lá a importância dele andar, dele pilotar a motocicleta dele de capacete. Aí eu tenho um acidente lá que eu boto lá, que o rapaz, ele entra na contramão, todo errado, entra na contramão, e aí ele dá de frente com o carro, ele tenta desviar, ele bate no carro, voa, o capacete tava na cabeça dele e sai. Aí eu vou e falo pra ele, aí gente, ele tava bonitinho, né, de capacete, não tava? Pessoal, sim. Mas o capacete voou da cabeça dele. Como assim o capacete voou? Se tava na cabeça dele. Aí o pessoal, pô, professor, tava só na cabeça, não tava preso. Eu falei, é isso aí. Tá vendo aí? Então, se ele nesse acidente tivesse com o capacete preso à cabeça, tá? Na hora do impacto, que ele bateu com a cabeça no chão, provavelmente ele poderia ter escapado desse acidente com vida e poderia hoje estar aqui no meio de nós. Você está entendendo por que você precisa usar um capacete de segurança? Embora a gente entendeu ali que ele estava todo errado. Mais um exemplo aí para vocês verem. Para vocês verem, lá, artigo 186 do Código de Trânsito Brasileiro, lá, cometendo infração, transitando pela contramão de direção. Quantos motociclistas principalmente você vê fazendo isso aí? Ih, professor, um monte. E todos eles fazem isso. Você está entendendo por que é importante vocês estarem aqui, gente? Porque quando você chegar lá na prática, isso vai despertar no seu subconsciente. Você, caramba, não vou entrar na contramão aqui não, porque eu lembro de que eu vi um acidente do cara na contramão, não vou fazer isso não. Porque uma coisa é eu falar pra você, né, usa o capacete. Beleza, você vai entrar aqui, você sabe que tem que usar o capacete, você já entra na autoescola sabendo disso. Mas outra coisa é você ver alguém perdendo a sua vida por não estar de capacete. Entendeu? Então é importante você fazer o aluno se interessar pela sua aula. Então ele fica assim, ó, olhando assim, abismado assim, com a maneira que você vai abordando o assunto. Beleza? Então essa é uma dica que eu te dou aí, número 5, né? É fazer o aluno ele se interessar pela sua aula, se interessar pelo assunto, porque ele não entrou ali para assistir aula teórica não, ele entrou ali na intenção da prática, tá? E você tem que falar com ele, gente, teoria tem que aprender aqui, depois que vocês vão lá na prática, para prática, não tem como mais aprender teoria, prática é prática. Tá? É muito importante vocês irem para a prática com um conhecimento teórico. Quanto mais conhecimento vocês absorverem aqui comigo, menos merda você vai fazer lá na rua. Você está me entendendo? Porque a grande maioria desses acidentes que ocorrem aí pelo Brasil e pelo mundo é por quê? Porque a pessoa, quando estava tendo a oportunidade de aprender a parte teórica do assunto, o que ela estava fazendo? Tava na sala de aula jogando no celular. Aí aqueles que estavam lá mexendo no celular já, ó, mandou indireta pra mim. É o que estava lá mexendo no celular. É quando o professor estava explicando, ele estava pensando em outra coisa. É esses aí que são os futuros causadores de acidente de trânsito. É esses aí que eu tenho medo. Imagine você ser operado por um médico que não saiba nada de teoria. Ele sabe não onde é que fica o coração, o que é o pulmão, o que é o rim. Porque quando ele estava aprendendo lá a teoria lá, o que ele estava fazendo? Ele estava lá, ó, jogando no celular. E você está entregando a tua vida. Você entregaria a tua vida na mão de um médico que não aprendeu nada na teoria, na faculdade? É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Você está me entendendo? Show de bola. Aplicar provas todos os dias. É importante.
Sempre quando você estiver abordando com os alunos o assunto lá da teórica, né? Você está lá dando sua aula, sempre foca isso com o aluno. Galera, anota isso aí, marca aí no seu livrinho que isso cai na prova. Como é que tu sabe que tu cai na prova? Lembra que eu te falei lá no início que você tem que estar fazendo lá aqueles simulados lá das provas do Detran? Exatamente. Então você tem que informar para ele, galera, isso aí cai na tua prova, hein? Você anota isso aí, depois você não vem aqui reclamar que eu não falei, hein? Porra, aí o aluno, caramba, aí ele vai lá e anota, hein? Tô dando a visão pra vocês, hein? Olha lá, hein? Eu tô aqui, tô mostrando o caminho pra vocês. Anota isso aí que isso aqui cai na prova. Aí o aluno ele vai entendendo que você também tá ali objetivando ele a prova, tá? Porque vai ter uma provinha teórica que ele vai ter que fazer com 30 ou 40 questões, dependendo de cada estado, tá? Que ele vai ter que fazer essa prova. Então você vai alertando ele isso. Tudo bem? Deu pra você entender? Então alerta o teu candidato sobre as questões que caem na prova. Então você vai, ó, galera, isso cai na prova. Beleza? Show de bola. Depois eu falo pra você fazer o teu aluno pensar. Então eu sou um instrutor que eu faço meu aluno pensar direto. E eu vou perguntando um por um. Fulano, ciclano, o que você faria nessa situação aqui? Aí eu mostro um vídeo, beleza? Por isso que eu falei pra vocês, eu uso muito vídeos de casos reais, situações reais que acontecem no cotidiano, no dia a dia. O que você faria nessa situação aqui? Aí o aluno, pô, professor, eu fazia isso. Pô, professor, eu faria isso. Vou te dar um exemplo. Uma aula que a galera se diverte bastante, é um assunto sério, a galera se diverte bastante e, enfim, e você explora bastante o tempo ali. Acidente com animais. Pô, é uma aula que eu me amarro em dar, cara. Acidente envolvendo animais. Então essa é uma aula que a gente interage muito na sala de aula. Aí eu vou lá e pergunto, galera, você tá numa via muito movimentada aí aqui da cidade, numa velocidade constante de 80, 90 km por hora, e de repente o bendito do cachorro, não sei o que ele foi fazer ali, não sei se ele passou a noite toda enchendo a cara de cachaça, porque a cachorra da mulher dele traiu ele. Aí a galera, quá, 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 quá. É isso mesmo, a cachorra da mulher do cachorro traiu ele, ele viu ela cruzando com outro, ele se encheu a cara de cachaça e foi pra onde? Foi pra essa via movimentada da cidade aí onde você mora. E aí? De repente, de forma repentina, esse cachorro não entra na tua frente, rapaz, sem você esperar, do nada. E você tem o quê? 2 segundos de reação que a gente aprendeu lá na aula de direção defensiva. 2 segundos não, perdão. Você tem 1 segundo de reação. Ver, pensar e agir. O animal entrou na sua frente de repente, de forma repentina. Aí teu tempo de reação de 1 segundo que tu aprendeu lá na aula de direção defensiva. 1 segundo para tu reagir. Ver, pensar e agir. Qual é a tua reação, meu irmão, minha irmã? O que você faria agora nesse momento? Metia o pezão no freio? Desviava do cachorrinho? Ou passava por cima do bulldog? Fala você. Aí eu vou interagindo com a galera. Fala você. Ah, professor, eu fazia isso. Ah, professor, eu não tinha coragem de fazer não, professor, eu fazia isso. E aí a gente vai interagindo. Entendeu? Então eu vou fazendo o aluno ele pensar. Ele precisa entender que quando você está aqui na direção de um veículo, você precisa pensar. Isso aqui, muitas das vezes, é raciocínio lógico. Se eu quero entrar para a direita, eu vou virar o volante para onde? Pô, para a direita, isso é um raciocínio que é lógico. Deu para você entender? Então preciso fazer ele pensar, que tem que pensar. Tem aluno que é preguiçoso, que ele não quer pensar. Entendeu, gente? Conseguiu me entender? Faz o teu aluno pensar. Interaja o tempo todo com o seu aluno. Interagir. Conta piadas, né? Conta piada ali com o seu aluno ali, dá exemplo, né? Aí tem uma situação, às vezes, que o aluno ele fala alguma coisa similar. Ah, professor, pô, mas não é a mesma coisa. Eu falei, mesma coisa não. Mesma coisa é sovaco e axila.
Sovaco e axila é a mesma coisa. Isso aí não. Aí nego ri pra caramba. Então, às vezes você faz um trocadilho com o aluno, interage, faz ele rir, porque ele tá ali, ele tá entediado, ele tá doido pra meter o pé. Então você faz aquela hora passar. Então tem alunos que até hoje eles vêm falar de coisas que eu conto, do dia a dia, coisas, curiosidade. Eu gosto muito de trazer curiosidade pro aluno na sala, né? Para ele interagir bastante. Por exemplo, aula de meio ambiente. Pô, é a pior aula que tem pra dar. Chata pra caramba. Eu odeio dar aula de meio ambiente. Meio ambiente tem que aprender na escola, né? Na autoescola. Não sei quem foi o imbecil, que eu posso dizer assim, desculpa a expressão, pra mim é imbecil, de colocar meio ambiente pro cara aprender na autoescola. Meio ambiente é na escola. Tiro alto. É na escola, não na autoescola. Mas enfim. E aí, pô, eu tenho que dar essa aula, pô. Um bezerro lá de 40, 50 anos, vou ficar falando de meio ambiente pra ele, pô. Então aí o que eu faço? Eu trago algumas curiosidades, né? Abordo ali o assunto que vai cair na prova dele, trago algumas curiosidades, por exemplo, a água, né? Vamos falar da água, o recurso hídrico. Galera, aí eu pergunto, galera, você sabe como é que faz? Como é que a água faz? Já viu como é que é o caminho da água para chegar na tua casa? Pô? Como é que funciona isso? A galera, não. Pô, vamos aprender hoje, é uma curiosidade maneira, não é? Concorda comigo? Pô, como é que a água faz para chegar na sua casa, cara? Aí eu mostro lá como é que é o tratamento da água, pererê pão duro, aí como é que a água chega, aí etc. Eu falei, aí tá vendo aí por que a água chega suja na tua casa? Lá, vendo? O tratamento é de excelência, ó. Mas por que ela chega suja na tua casa? Ah, porque os ductos, né, o encanamento que faz com que a água chegue na sua casa, pô, são tudo velho, tá tudo sujo. Então, mas o tratamento da água lá, ó, excelente, pô. O problema é o caminho que a água faz para chegar na sua casa. Pô, professor, nunca tinha parado para analisar isso, tal, etc. Você tá entendendo? E assim eu vou trabalhando junto com eles. Vou fazendo perguntinhas que caem na prova e por aí vai. Tá bom? E por fim, eu falo bastante para você usar os vídeos. Então, por exemplo, faça bastante prova com os alunos. Aplica a prova para eles. Eu costumo fazer assim, ó. Vamos supor que são 3 aulas: legislação e direção defensiva, tá? Aí eu dou as 2 aulas de legislação, pá. Quando chega na aula de direção defensiva, ó, galera, provinha agora, valeu? Vamos bater uma provinha aí eu dou uma folhinha em branco para ele, pro aluno, e para cada um, dou um papelzinho em branco, e eles anotam ali só a resposta. Aí eu coloco lá aqueles simulados lá do Detran na tela, e eles vão fazendo. Aí eu vou passando as questões ali, né? Ali eles vão vendo lá na tela, e eles vão fazendo, beleza? Aí eu faço sempre competição, né, lá, entre eles. Às vezes eu faço, menino contra meninas, ver quem acerta mais, quantos pontos mais, quem fez mais pontos, se é as meninas, aí eu fico brincando, ficam dizendo aí que as mulheres é mais inteligente que o homem, né? Aí, galera, aí, rapaziada, arrebenta com elas aí, meu irmão, mostra que nós somos mais inteligentes. Então cria às vezes uma competição entre eles, entre os próprios alunos, competição sadia, né? Há pouco tempo, sabe o que eu fazia? Eu falava, até maluco de fazer isso. Eu dava R$50 pro aluno que gabaritasse. Então o aluno, era toda sexta-feira. Toda sexta-feira o aluno já ia pra aula para ganhar os 50. Então, porque sexta-feira é um dia que a autoescola ficava muito vazia. Não sei o que acontece, que os alunos não iam pra autoescola sexta-feira. Então eu criei esse mecanismo para atrair ele. Ó, quem quiser tomar um gelo na sexta-feira, 0800, é simples. Vem pra aula aí, que vai ter uma prova aí, vai ter um simuladão aí, tá? 30 questões. Quem gabaritar pra mim aí, ó, vai levar esse galeto aqui, ó, vai levar esse 50 que tá aqui, ó. Aí eu penduro o 50 lá no quadro negro lá, né? Deixo ele lá anexado lá com uma fitinha durex. E os alunos ficam lá, a batalha entre eles lá. Aí o nego acerta 27, 28, aí bate na trave, 29. Pô, aí eu falei, meu irmão, agora já era, só na sexta que vem tu tenta me pegar, filho. Essa sexta-feira, então tinha aluno que iria pra autoescola só por causa dos R$50. Entendeu, gente? Usa bastante os vídeos, tá?
tá? Então, aplique provas para os alunos, né? Usa vídeos, porque ficar falando o tempo todo às vezes cansa. Então, eu uso bastante os vídeos, tá? Aí, usa bastante vídeos e eu recomendo o Ronaldo Cardoso, né, do Leg Trânsito aí. Eu acho interessante, é um ícone aí na parte de legislação de trânsito, você vai aprender bastante com ele. Tudo bem, meu querido? Tamo junto nessa? Então, fica na paz aí. Obrigado aí por assistir essa aula. Seja um instrutor de sucesso. Você vai ser conhecido aí por todo o bairro. Então hoje eu sou um instrutor de sucesso, onde eu passo, principalmente no bairro que eu trabalho, certo? As pessoas buzinam, reconhecem o meu trabalho. Ah, professor! Eu tenho um reconhecimento muito interessante, principalmente no bairro onde eu trabalho. Então, graças a eu usar muito essa estratégia. Beleza? Um abraço, tá? Fica com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço. Alô você!